poder fazer nada, sabe? Tem que ficar toda hora parando e tal. Eu prefiro assim, sabe? Eu venho no evento, eu tô ali pra isso. Pra dar atenção pra vocês, pra tirar foto com vocês, dar autógrafo, R$10. Menos que o da Glambini, gente. E aí dá abraço. Depende da pessoa, né? Se estiver fedendo. Na meia não, meia é sacanagem. A meia já é R$10, pronto. Mas aí, por exemplo, pra mim televisão tem esse problema. Filme também. Eu prefiro dublagem porque, como eu tinha falado antes também, eu não tenho um tempo fixo de trabalho. Né? Por exemplo, tem que estar no escritório de 8 às 6 da tarde. Não tem um horário fixo. Eu tô lá, eu, por exemplo, posso fazer um horário só de... Por exemplo, segunda-feira acho que eu tenho um horário de 2 às 3. Faço aquele horário de 2 às 3 e vou pra casa. Faço o que eu quiser. Tenho tempo pra estudar, tenho tempo pra fazer tudo. Quando eu fazia TV Globinho, eu não tinha tempo pra nada. Tanto é que eu repeti a 7ª série por causa disso, porque eu tinha que decorar texto. Por exemplo, eu gravava no dia, tinha que gravar muito texto pro dia seguinte já. Então tipo, eu decorava no recreio, decorava no carro, indo pro Projac. Não, pro Projac não, que era interno, era um pouquinho depois. Um outro estúdio. Então tipo, não tinha tempo de fazer nada, não tinha tempo de viver. É por isso que eu tenho esse problema com televisão, que tomei tipo esse trauma. Então eu prefiro dublagem, pra mim é muito... Eu prefiro, né? E também você tipo, acha melhor andar no meio das pessoas, porque tipo, depois que as pessoas descobrem quem é você, aí muda, né? Qual a tua preferência de estilo para trabalho? Desenhos, animados, séries, filmes, jogos? Existe uma preferência ou em geral o interesse é o mesmo por todo estilo de dublagem? Eu com certeza prefiro desenho. Por exemplo, quase todo desenho, né? Tipo, apenas um show me amarro nele, ou um desenho diferente que é o Avatar, a Lenda de Korra. Eu adoro fazer o Bolly. Os 2 personagens preferidos que eu tenho atualmente são o Rig e o Bolly. E de série... É porque no desenho eu acho que dá pra criar mais com a voz. Na série não. Na série além do movimento da boca, porque geralmente desenho também é mais assim, né? Eu pensei em outra coisa, né? Eu pensei, nossa, como eu queria dublar mais anime. Nada a ver. Tô de olho na senhora. Então, eu prefiro desenho por causa disso, por causa dessa possibilidade de criar um pouco mais do que porque o ator ele já está mostrando aquilo que ele quer passar na cara dele, na expressão dele. Então, a gente fica um pouquinho mais limitado. Mas é mais por causa disso mesmo. Não que eu não goste de fazer filmes e séries com pessoas. Até jogo também. Dá pra criar também um pouco mais, mas ainda eu prefiro desenho, acho bem mais legal. Enfim, o desenho ganhou. Que outro dublador você toma como exemplo pelo trabalho ou mesmo jeito de trabalhar que possa te influenciar? Tem vários que eu sempre esqueço. Obviamente são dos diretores de dublagem, que eu tenho que puxar saco. O Guilherme Briggs, que é o dublador do Super-Homem, do Buzz Lightyear. Do Cosmo dos Padrinhos Mágicos. Da Miriam Fisher, que é a dubladora da Pandora, do Cavaleiro Zodíaco, que é também da dubladora da Angelina Jolie. Eu acho que ela dublou Malévola agora, não sei. Pandora do Lost Canvas também. Pandora do Lost Canvas também. Quem mais? Hélio Ribeiro, que é o dublador no Matrix, ele dublou o Agente Smith. Quem mais? É tanta gente. Cara, porque primeiro pra pensar no nome eu tenho problema de memória, não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu devo ter falado. Mas eu não devo lembrar porque eu tenho justamente problema de memória, então não vou lembrar que eu já disse isso. Mas enfim. Não. Gente, a memória de dublador, porque eu faço o negócio, daí vira página e esqueço. Esqueço disso. Por isso quando vocês pedem pra falar assim, fala aquela fala do Rony no terceiro filme daquela cena que ele tá não sei o quê. Tá. Qual a fala? Não lembro. Pô, mas se você falou todo o negócio detalhado, você não lembra da fala, porque eu não vou lembrar, com certeza. Mas, enfim. Dubladores. Tem o Wendel Bezerra também, com certeza, dublador do Goku. Continuando o que eu ia falar, porque eu tenho que lembrar do personagem pra lembrar da pessoa.
Agora lembrando da pessoa primeiro. Luiz Carlos Percy. Ele dublou digamos assim, o Guy Fawkes do V de Vingança. O cara que usava máscara do Guy Fawkes. Fala só o personagem que tá lá. Hã? Fala só o personagem que tá lá. Tá, dublou o V de Vingança, pronto. O que mais? É muita gente. Se você enumerar aqui, eu vou ficar o tempo todo lembrando e vai ficar todo mundo morrer de sono. Ao finalizar qualquer trabalho, você encontra alguma dificuldade para, entre aspas, superar o personagem ou você pula no próximo sem muito problema? Já buscou ou evitou algum próprio estilo para não ser comparado consigo mesmo? É isso aí, velho. É isso aí. Eu vou desenhar pra vocês. Pular logo para você, perguntar, né? Queria que fala que dublou você. Enfim. Tá com essa máscara já faz um tempo. Por exemplo, tem esse problema com o Ben 10, esse estigma do Ben 10, por exemplo, até o próprio Hermes Barolha, que é o dublador do Seiya, ele fala assim: fala Ben 10! E aí? Por isso que acontece esse problema também que aconteceu no tema de Pegasus dos Cavaleiros do Zodíaco, que o pessoal acha que só dubla o Ben 10, sabe? Fica essa coisa. Pô, você dubla o Bimbo também, pô, mas o Bimbo não tem nada a ver. Essa é a ideia. Justamente, obviamente tem personagens que, por exemplo, usam a minha voz normal, digamos assim, só que com uma interpretação diferente, com um jeito mais delicado ou não de falar, que muda um pouquinho, assim, geralmente uma mudança sutil. Isso que acontece geralmente com adultos, por exemplo. Quando você fala assim, mas vai ter a voz do Ben 10, porra, mas dubladores adultos que dublam adultos em vários filmes, por que vocês não fazem essa comparação também? Pô, mas ele tem a voz de fulano de tal, tá? Às vezes faz até do mesmo jeito. Fica esse preconceito. Acho que é um preconceito com o Ben 10. Tadinho, velho. Mas enfim, que bom que vocês gostam do Ben 10, que todo mundo levantou a mão lá. É mais ou menos isso, essa pergunta que eu não entendi e tô respondendo pra você. Mas tipo, do Harry Potter mesmo, você sentiu falta? Porque desde criança você começou a fazer esse trabalho. Aí depois você ficou tipo, nossa, que paia, acabou. Então, eu dublo o Rony Weasley, dublei o Rony Weasley desde o primeiro filme, acho que 2001. A voz tá bem diferente mesmo, o filme mudou bastante. Não amadureceu assim, sabe, mas mudou bastante. Aí quando terminou, tipo, eu tive uma... O meu tempo de dublagem do último filme do Harry Potter foi de só 3 horas. Mais ou menos, talvez tenha até sido um pouco menos. Em termos de dublagem foi 3 horas, mas acho que eu fiquei 2 horas no estúdio só. E foi meio que adiado, porque a primeira vez que eu fui, deu um erro lá, que eu não lembro agora qual que era, se foi na máquina, no computador. Deu algum erro. Eu ia dublar, comecei a dublar, aí a gente parou logo no comecinho. Eu fui dublar tipo 1 dia depois, 2 dias depois. Falei, dá pra segurar um pouquinho mais a emoção. Aí quando terminou, foi tão rápido, essas 2 horas passaram tão rápido. E poxa, mas acaba assim? Pode fazer de novo? Desde o primeiro filme? Aí poxa, eu vou ficar sem ganhar aquele salário, né? Todo ano pra... Exatamente, por isso que eu sinto falta, gente. Eu tenho 10 filhos para alimentar, né? 10 bocas para alimentar em casa, então fica complicado. Assim, obviamente eu sinto falta, né? Porque o Rony Weasley foi o primeiro personagem que me deu o contato com os fãs. Na verdade, não foi Ben 10, não foi nem deles, foi o próprio Rony Weasley. Aí depois fui pegando personagens assim, que tinham uma certa importância nas produções, tipo o Mutano dos Jovens Titãs, aí Ben 10 e tal. Aí fui crescendo um pouco mais na dublagem, digamos assim. E até por fazer filmes, digamos, filmes, séries, desenhos conhecidos, acabou que eu também peguei carona e fiquei conhecido por causa disso. Mas qual era a pergunta mesmo? Eu já respondi. Você costuma improvisar quando dubla ou mesmo sugerir algo que você sente que na voz pode ficar melhor de outra forma? Geralmente sim. Obviamente o diretor a princípio, ele assiste a produção primeiro, então ele sabe o que vai acontecer, que a gente não sabe, porque o nosso trabalho é o seguinte: a gente chega no estúdio, geralmente a gente não sabe o que vai fazer,
a gente já tá com o texto traduzido na bancada, que todos os dubladores daquele filme, vou usar um exemplo do filme, todos os dubladores daquele filme vão utilizar aquele texto. Então tudo que eu, por exemplo, o que eu mexer na minha fala e tiver relação com a fala anterior ou posterior à minha, eu tenho que anotar a minha alteração para o dublador que vai falar, ou que falou, saber o que eu mudei, para ele também mudar dele. E isso tem consentimento da direção. Tem que ter aprovação deles. Dele, aliás. Dele ou dela, que é um diretor só que fica no estúdio. E, por exemplo, no Apenas um Show, mês passado, eu falei uma coisa que eu vou tentar lembrar agora, peraí. Lembrei. Que eu achei que eu nunca ia falar. Por exemplo, tem uma cena lá, que é um spoiler, possivelmente, porque eu não vou falar como é que foi a cena, até porque eu não lembro, mas vou falar a fala que eu botei. Ele tava com uma cabeça lá de cavalo, sabe essas cabeças de cavalo que o pessoal usa, grandona? Então, tinha essa cabeça de cavalo no desenho. Aí ele botou a cabeça de cavalo até que eu tô lembrando assim, na Aileen, né, pela primeira vez. Ele botou a cabeça de cavalo na Aileen e o texto tava... coloca isso, vai ficar muito bom. Tá muito quadradinho o texto, vamos mudar. Eu mudei pra alguma... Isso eu realmente não lembro. Eu mudei pra alguma coisa que eu não lembro agora o que é. Só que eu vou chegar no como ficou o texto final. Aí o diretor de dublagem, ele mudou. O diretor atual agora do Apenas um Show é o Homem de Ferro, ou o Yusuke Urameshi, do Yu Hakusho. Ele que dirigiu esses episódios. Ele falou assim, tá legal, Charles, mas o que você acha de botar assim? Alguma coisa tipo... bota isso aí, vai ficar linda, sabe de nada, inocente? Como assim sabe de nada, inocente? Eu falei, nunca pensei que ia botar isso na dublagem, tipo, tá bem atual e tal. Eu falei, pode ficar, pode. Então tá, vamos botar. Tipo, eu achei o máximo ter botado sabe de nada, inocente, sabe? E tipo, são adaptações assim que a dublagem é a versão brasileira, então a gente tem que botar alguma coisa que a gente entenda, que não fique tão quadradinho como... Ou que tenha uma piada americana, por exemplo, sabe? A gente não vai entender e fica sem graça. Ou, por exemplo, quando é série... É difícil, por exemplo, fazer uma série que tem público, tipo... Acho que... How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Tem público, se eu não me engano. Tem aquele barulho... Alguém falou uma piada lá e o pessoal ri. Aí, tipo, às vezes tem uma piada lá, por exemplo, na dublagem. Eu ainda não assisti dublado, acho que passa na Bandeirantes. Tem uma piada lá que a gente tem que fazer um trabalho absurdo para fazer uma adaptação para que a gente entenda a piada. Ou que mude a piada, mas sem mudar o contexto, sabe? Isso tem um trabalho do tradutor, da direção e do dublador também, para tentar todo mundo se ajudar, para ficar uma coisa engraçadinha, porque tipo, tem um bando de gente rindo no áudio, sabe? Então tem que... O que a gente fala uma coisa que só os americanos entendem e a gente fica boiando, sabe? Então a gente tem a princípio essa liberdade para fazer as adaptações, só que com a autorização da direção. E às vezes passou pela direção, ok, a direção aprovou, mas o cliente, que eu já falei, que é o Warner, Fox, Cartoon, não aprova. Fala, deixa do jeito que estava. Ou bota uma adaptaçãozinha, tem que refazer a fala. Um pouquinho mais sutil, não tão brusco desse jeito. Pô, sabe de nada inocente? Não vamos aprovar isso aí. Mas acho que aprovou, porque até agora ninguém mandou repetir. Então é isso. Geralmente a gente tem essa liberdade, só tem que tomar cuidado. Por exemplo, eu perguntar, se eu estiver fazendo uma pergunta, eu perguntar uma coisa e o cara responder outra. Porque tipo, eu mudei no texto, mas esqueci de botar, e o diretor esqueceu de anotar, e aí o cara responde outra coisa, sabe? Então tem que tomar esse cuidado também, tem que fazer adaptação no texto também. O dublador e o diretor. Mais ou menos isso. Agora perguntas que vocês vão fazer. Gente, ó, lembrando que as perguntas vão ser perguntas coerentes, pelo amor de Deus, tá? Passa aí, doido. Relaxa. Vamos lá. Seu nome e sua pergunta. Brian. Eu seguro ou você? Opa! Então tá bom. Boa tarde. Você fez a voz do Eustáquio em As Crônicas de Nárnia, a vaga. Do ator Will Poulter.
Em setembro vai lançar um filme que chama Maze Runner, também com o Will Poulter, só que com uma voz um pouco mais velha. A gente pode esperar que você faça a voz dele em setembro? Por acaso. Pera aí, volta, tá? Por acaso, ou não, eu dublei o trailer. Então a voz que tá no trailer pra esse personagem já é minha mesmo. Por exemplo, às vezes falando nisso, tem até o próprio Rupert Green. Os dois ou três filmes que ele fez, além do Harry Potter, foram dublados em São Paulo. Então eu não fui convidado para dublar. A gente pode, por exemplo, o Teen Beach Movie foi todo dublado em São Paulo. Só eu dublei no Rio. Então eu não precisei me deslocar do Rio para São Paulo. O jogo Grand Chase, por acaso, eu me desloquei porque tinha que ser gravado lá, a princípio. Mas por causa da internet, né, da tecnologia de enviar um arquivo de um lado do estado pro outro, de um planeta pro outro. Ok, de um planeta para um satélite, né, que tem internet na Lua, já que tem essa facilidade. Oi? Ok. Então dá pra fazer isso, eu gravar no Rio e mandar pra São Paulo ou vice-versa. Só que eles não me chamaram pra fazer o Rony, o Rupert. Assim como filmes que são dublados até no Rio mesmo, que eu fiz um ator no... dublei o Tim Wolf. Alguém lembra do Tim Wolf? Sabe quem é esse? Eu dublei o principal, é o Scott, isso mesmo. Dublei o Scott do Tim Wolf. Esse ator aparece eu dublei no Rio, obviamente, e esse ator aparece em um outro filme, também dublado no Rio, só que eu não fui chamado para dublar esse ator. Não me pergunte por quê. Enfim, aí é mais ou menos, mas no Blaze Runner, né? Maze Runner, só dublei o trailer. Só dublei o trailer. Por enquanto não veio o filme não. E também seria o filme a possibilidade de eu não dublar. Mas não por opção minha, obviamente, porque eu quero ganhar dinheiro. Então é isso. Bom, a gente vai fazer só mais uma pergunta porque a gente precisa encerrar.